abençoe, queridos irmãos. Olhe a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que esta paz possa continuar reinando em vossos corações. Vamos lá. Abram a Bíblia comigo. Tem um aplicativo aí no celular que tem a Bíblia Sagrada. Livro do profeta Daniel, capítulo 12. E nós vamos ler apenas um versículo. O versículo de número 13. Vamos lá. Livro do profeta Daniel, capítulo 12. E nós vamos ler aí o versículo de número 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, porém, vai até que chegue ao fim, tu repousarás, e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Oh glória! Estamos lutando para recebermos a herança do Senhor. Onde você está na sua casa? Diga assim comigo: meu Deus, no nome de Jesus, eu vou herdar a herança que o Senhor preparou para mim. Queridos irmãos, nós acabamos de ler aqui a palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 12. E nós lemos o versículo de número 13. Tu, porém, vai até o fim. Irmãos, eu sempre digo que começar não é difícil, mas chegar ao fim sempre será um desafio. Sempre que vamos iniciar algo, muitas das vezes é fácil. Você quer construir uma casa, o início parece ser tudo fácil. Agora chegar no acabamento, a conclusão, não é fácil. Então começar muitas das vezes é fácil. Chegar ao fim, a conclusão, é sempre um desafio para nós. E eu quero que você entenda que só haverá coroação para aqueles que chegarem até o fim. Você está disposto a caminhar até o fim? Está disposto de chegar ao final? Em Apocalipse capítulo 2, no versículo 10, na parte C: não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus estava falando aqui com uma das igrejas da Ásia, de tribulação, de sofrimento, de batalhas. Mas Jesus deixou bem claro: sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, eu disse que começar não é difícil, chegar ao fim será sempre um desafio. Daniel permanece numa posição elevada. Ele era descendente de uma família real.
foi levado para o cativeiro quando era apenas um adolescente. E ele foi crescendo, ficou adulto, numa terra totalmente estranha. Ele decidiu permanecer fiel a Deus. Ele estava na Babilônia e ele permaneceu fiel, manteve na posição de um cristão fiel. Se você ler no livro de Daniel, no capítulo de número 6, no versículo de número 4, a Bíblia Sagrada afirma que Daniel era fiel a Deus. E você sabe que quem é fiel sempre é perseguido. Quem é fiel, muitas das vezes sofre. Devido à fidelidade de Daniel, ele enfrentou várias adversidades ali no reino babilônico. E uma das pelejas foi que ele foi lançado na cova dos leões. Sendo fiel a Deus, íntegro com Deus, ele foi lançado na cova. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. A presença de Jesus, talvez você pergunta, pastor, Daniel não era fiel? Deus não era com ele? A presença de Jesus muitas vezes não evita que determinados problemas aconteçam na nossa vida. Mas você precisa entender que os problemas que surgem são oportunidades para ele operar. Glória a Deus, aleluia. Daniel não foi livre da cova, mas ele foi livre dentro da cova. Lançado na cova por causa da sua fidelidade. Quem anda com Deus tem segurança, queridos. A Bíblia fala no livro de Salmos 34, no versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Quem estava na cova com Daniel? O Senhor. Deus entrou na cova com ele. A fidelidade a Deus tem uma rica recompensa. Glória a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é fiel a Deus? Aleluia. Você anda de cabeça erguida? Glória a Deus. Se Daniel não fosse fiel a Deus, os leões teriam devorado. Mas quando ele caiu na cova, a presença de Deus era com ele. Meus irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. A sua vida está protegida? Deus está contigo? O nosso irmão Pedro disse que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor. Entenda o que é isso? Ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Glória a Deus, aleluia. Mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. Entende que a sua vida está segura. Se a presença de Deus estiver contigo, você está protegido, você está seguro. Tem anjo de
aguardando. Glória a Jesus, aleluia. Quem teme a Deus tem garantia de segurança. Aleluia. Você pode observar, meus irmãos, que Daniel, ele vivia num ambiente bastante complicado. Um ambiente, a comida era tudo consagrado a ídolos. Até a comida daquele lugar. A cultura era diferente. Os costumes eram totalmente opostos à vontade de Deus. E Daniel vivendo ali, mas a Bíblia fala que ele era fiel, obedecendo à vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero informar para você que eu e você estamos vivendo em um mundo conturbado de pecado. Nós vivemos em um mundo, queridos, que é completamente oposto à vontade de Deus. São tantas coisas que os nossos olhos não enxergam, o ocultismo, atrás de tantas coisas, tanta oposição à palavra de Deus. Mas eu e você somos capazes de permanecermos fiéis a Deus, mesmo vivendo nesse ambiente. Nós conseguimos vencer porque a presença de Deus está conosco. Deus está contigo? Nós estamos rodeados, queridos. No capítulo 12 de Hebreus, no versículo 1, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeiam e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Só haverá coroação para aqueles que chegarem até o fim. Glória a Deus, aleluia. Está disposto a chegar ao fim, querido? Está disposto a chegar ao fim desta caminhada? Apocalipse capítulo de número 3, no versículo 12, está escrito: a quem vencer, é preciso vencer. Eu farei coluna no templo do meu Deus, Oh, maravilha. e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e também o seu novo nome. Maravilha, Deus. Isso aqui é para os vencedores. Glória a Deus. Isso aqui é promessa para quem vencer. Vencer o que, pastor? Vencer o pecado, vencer o mundo, vencer a Satanás, vencer a luta, vencer perseguição, vencer engano, vencer mentira, vencer. Há uma promessa para os vencedores. Pastor, o que é que eu tenho que fazer para ser um vencedor? O vencedor depende de algo muito importante. O que é que ele depende? Primeiro, da oração. Eu quero te fazer uma pergunta neste momento. Quantos minutos ou quantas horas, quanto tempo você tem tirado para falar com Deus? Pastor, eu quero chegar ao fim. Todos querem, queridos, mas sem oração ninguém chega lá.
Deus falou com Daniel: tu, porém, irá até o fim. E ele foi. Por que Daniel chegou até o fim? Ele orava 3 vezes por dia. Glória a Deus, aleluia. Ele era um jovem de oração. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Irmãos, oração é momento de intimidade com Deus. É momento de se relacionar com Ele. Em Lucas 22:40, o próprio Jesus chegou a dizer: orai para que não entreis em tentação. Quer chegar até o fim, meu irmão? Quer chegar até o fim, minha irmã? É vida de oração. Desculpa o que eu vou falar com vocês aqui agora, mas quantos crentes fugindo da oração? E se não ora, não tem como avançar. Quantos crentes sem oração e estão estacionados? Quantos crentes parados no meio do caminho? Eu não sei se você já ouviu algum dizer: pastor, eu vou dar um tempo. Eu não quero fazer mais nada para o Senhor. Eu não quero fazer mais nada na igreja. Deixaram a vida da oração. Posteriormente, deixando a oração, perderam a comunhão com Deus. Daniel chegou ao fim, porque ele era de oração. Ele orava 3 vezes por dia. Está difícil, queridos. A luta está grande. Ora. Jeremias 29, versículo 12. Olha a situação que estava Israel no cativeiro. Situação adversa na mão do inimigo. E a ordem de Deus para o povo foi: me invocareis, passareis a orar a mim. E Deus disse: eu vos ouvireis, vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oh, glória a Deus. Está difícil? Clama. A situação está adversa? É momento da oração. Aleluia. Então, quer chegar até o fim? Quer ser vencedor? Oração. A segunda coisa importante para nós vencermos e chegarmos até o fim, nós precisamos ser fiéis. Fiéis a quem, pastor? A Deus. Porque uma pessoa só consegue ser fiel à família, fiel à igreja, fiel à sociedade, se ele for fiel a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quer chegar ao fim? Seja fiel a Deus. Daniel capítulo 6, versículo 4. A Bíblia fala que ele era fiel. Irmão, chegou no reino babilônico adolescente. E nós podemos observar que com a idade avançada, ele permanecia com a mesma fidelidade a Deus. E fidelidade a Deus não é por alguns dias. Fidelidade a Deus não é por alguns meses. Fidelidade a Deus não é apenas por alguns anos. Fidelidade é até o fim. Deus falou: Daniel, tu porém vai até o fim. Queridos irmãos, analisa o que eu vou falar com vocês. Muitos começaram bem e não deram conta de chegar até o fim. Sabe por quê? Faltou fidelidade.
com Deus. É triste, mas é real. Faltou fidelidade. Não conseguiram chegar até o fim. Fidelidade em quê, pastor? No andar, no falar, no agir, no pensar, no trabalhar, até no ofertar e dizimar na igreja. Vai chegar até o fim. Somente aqueles que permanecerem fiéis a Deus. O que é o fim? Fim é conclusão. Fim é término. Fim é limite. Lugar, propósito. Intuito é morte. É quando algo termina. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, no versículo de número 7, está escrito: e já está próximo o fim de todas as coisas, sede sóbrios e vigiai em oração. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos vigiando, estamos vivendo sempre em vigilância. Deus dará vitória para aqueles que chegarem até o fim. Não adianta lutar 1 ano, 2, 10, 20, 30, 50. Tem que ir até o fim. Jesus disse em Mateus 10, 22: aquele que perseverar até 10 anos, não, até o fim, será salvo. Quer ser salvo? Quer ser coroado? Quer ser vitorioso? Permaneça fiel até o fim. Viva uma vida de oração e seja fiel a Deus. Aí você vai conseguir chegar até o fim. Não desista, querido irmão. Não desista, querida irmã. Lute até o fim. Glória a Deus. Deus falou com Daniel: tu, porém, irá até o fim. E você sabe que o fim é melhor do que o começo. No começo da sua caminhada, você recebeu uma cruz para carregar. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Aleluia. Mas o fim é melhor, porque no fim você vai entregar esta cruz pesada e vai receber o prêmio, a coroa da vida eterna. Vai até o fim, prossiga avante, não desanima, vamos avante, vamos prosseguir na oração e sendo fiéis ao nosso Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, queridos. Que o Espírito Santo, Ele prossiga falando melhor em cada coração.